Vamos lá, então, vamos começar com o Cogos dizendo que Milei está indo bem, porém, ele faria melhor. E o cabelo do Cogos é claramente Uma referência. uma homage. Homage. O canal Ocidente em Fúria. Bem-vindos ao canal Ocidente Pessoal, em aula de Fúria. Ele filosofia não disse. exclusiva. Ele não falou. Ele não falou que ele é o maior canal Será que ele libertário da descobriu que ele América não é? Latina Será no que ele descobriu YouTube. que ele não é? Talvez agora na Argentina tem canais maiores? Talvez. Para os Unborn membros- Lives Matter. Ugh. Do canal eu vou postar imediatamente após esse vídeo. É que acabou a luz em casa. Mas ele tá pronta desde Poxa, ontem, Enel. imediatamente Poxa, após Enel, esse não deixa o vídeo, Paulo eu vou Cogos sem postar luz. para os membros do canal. Só porque o deixa eu curso botar de um mais História da rápido aqui, porque Filosofia. também se embanana muito. Hoje eu vou falar sobre uma comparação entre a metafísica aristotélica e a metafísica platônica. Muito bem, vamos agora falar de Milei. O Mira Milei que louco está em... está Milei. Oh, 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 que louco está Milei. Oh, 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 mira que louco está Milei. Oh, oh, oh. No le votes, por favor. Deu errado. Deixa eu só comentar com vocês aqui, porque aconteceu uma coisa muito engraçada. O Milei, o porta-voz da presidência do Milei, hoje, retuitou um post daqueles que a galera fazia zoando com a Mia Khalifa. Só que eles fizeram com o Gus Fring, dizendo que graças ao DNU do Milei, esse empresário poderia agora abrir a sua rede de restaurantes na Argentina. Nossa. Sem pagar tantos impostos. Nossa. E aí o porta-voz da presidência foi lá e ficam falando mal do Milei, mas tá aqui, estamos ganhando, não sei o quê. Deixa o homem trabalhar. Valeu pelas rosas, pavão. Muitas roças. Tá, vamos lá então. indo bem como presidente da Argentina. Muito. Contrariando as previsões tenebrosas de socialistas como Guga Chakra, o Milei está indo bem. E eu vou comentar algumas medidas... Socialistas como o Guga Chakra. Não tem nada certo no que ele tá falando aqui. Não. Começando pelo Guga Chakra, que não tem nada de socialista. E outra coisa, as coisas que o pessoal tava falando que ele ia fazer, ele literalmente fez. Todas as coisas. O pessoal dizia, estão fazendo campanha do medo. E aí, tipo, ele foi lá e fez exatamente o que estavam dizendo que ele ia fazer. Do Milei, porém deixando claro que eu faria melhor. Afinal, eu não vou apenas falar bem do Milei, eu vou fazer algumas críticas também. Então, primeira medida O Junão dele... falou no aqui, setor os caras estão vendo o Cogos. Meu amigo, o Cogos é nosso tripé macroeconômico aqui no canal. É Cogos, Monark mais ou menos, né? E Linhagem Geek. É os três que mais nos dão dinheiro. E aí, esse LGBT? Bem-vindos. Infelizmente o Guina não nos deu dinheiro porque a gente não foi tinha o dinheiro. seguinte, proibir o Banco Central 177 argentino... mil pessoas levam o Cogos a sério. Junão Underground. Tem isso. de emitir e financiar o tesouro. Para mim, essa foi a melhor medida do Milei de todas. Então eu já começo com algo extremamente positivo que ele fez aqui. Muito bem, o Banco Central Argentino ele foi criado em 1935 sob o governo de um sujeito chamado Agustín Justo. O Agustín Justo era um militar que foi convencido a colocar um socialista como ministro da Fazenda. Me lembra muito o Bolsonaro. E, infelizmente... Quê? Tinha um socialista como ministro da Fazenda do Bolsonaro? Não, como assim? Lembra muito o Bolsonaro. O Paulo Guedes era socialista? Como assim? O que ele tá falando? Caramba, meu, ele já começou com essa pedrada na cara, mano. Ai, alguém perguntou, metafísica é metafísica aristotélica e sim. metafísica ou alguma coisa. Mas é que é do outro negócio dele, não tem nada a ver com isso aí. É das aulas que ele dá. Mas é que alguém perguntou ali. Tá. Agustín Justo caiu nessa conversa e colocou como ministro da Fazenda um sujeito extremamente socialista. Eu não vou lembrar agora o nome dele. Mas ele foi convencido a criar uma série de organismos de controle de preços, de controle regulatório, Junta Nacional dos Grãos, Junta Nacional das Carnes, as coisas mais soviéticas que vocês possam imaginar. E ele também criou o Banco Central Argentino. Tá difícil hoje, não tá funcionando direito, peraí. Mas, assim, na verdade, eu acho que, essa parada que a Argentina faz, de fazer uma reserva de grãos, uma reserva de... Eu acho que, tipo, é legal, porque, tipo, tu evita que fique caras coisas internamente. Tanto é que não é isso que quebrou a Argentina. Não foi nada, não foi essas decisões econômicas que quebraram a Argentina. O que quebrou a Argentina foi a droga da ditadura que eles tiveram durante 20 anos e depois a dolarização que deu completamente errado do Menem até o Plano Cavalo lá em 2001. Isso que ferrou com a economia da Argentina, eles nunca mais se recuperaram. 1930 eles eram uma economia pujante, eles eram uma das maiores economias do mundo. Quero que fique isso bem claro. Ele criou o Banco Central Argentino com influência não só do ministro socialista dele. Cogos é o Milei sóbrio ou bêbado, né? Ô, Leozinho, não só o Cogos da aula, como ele escreveu livros. Como também Mais de um de sujeito um. chamado Otto Niemeyer, que era um maldito banqueiro britânico ligado aos Rothschild. Esse Otto Niemeyer, ele instrumentalizou o socialismo. Antissemitismo.
Eu gosto como a extrema-direita vai rapidinho pro antissemitismo fingindo que defende Israel, né? Uhum. Argentino, para servir aos interesses dos banqueiros britânicos. Como toda forma de socialismo, sempre foi financiada por banqueiros como os Rothschild. Então que fique bem claro que os grande capital financeiro especulativo baseado em moeda fiduciária, monopolistas, e os comunistas revolucionários sempre andaram juntos. Sempre. Uhum. Ou seja, os bancos financiaram o comunismo. E como é que o comunismo não dá certo? Se tem os bancos por trás? Eu tô embasbacado que os bancos financiaram o comunismo. Ele falou isso no A Deriva. E eu vi... Agora, coincidentemente, eu lembrei disso, tá? Mas eu vi o João Carvalho reagindo a essa fala dele. E ele disse assim, ó, que, tipo, tanto não faz sentido que os bancos se ferraram quando deu o problema na Rússia. Quando deu a revolução na Rússia. Então, tipo assim, como é que os bancos financiaram o socialismo, sendo que foi o maior tiro no pé que eles poderiam ter dado porque a Rússia simplesmente pegou todo o dinheiro e mandou eles cagar no mato, tá ligado? Não sei. Só que isso é uma parada que ele fala com a maior certeza do mundo. Sendo que, tipo, é a maior bobagem que tu pode imaginar. Ele se contradiz demais. Ele é porque ele é paranoico demais. Ele esteve no Brasil na época do governo Vargas. E ele sugeriu lá pro governo Vargas que se criasse também um Banco Central. Então ele falou, olha, pega o banco de vocês aí e façam com que ele adote um sistema de reserva fracionária, de moeda fiduciária, que expanda o crédito, aquela coisa toda que vocês já ouviram falar. E isso acabou sendo adotado em parte pelo Banco do Brasil, e depois, quando o Banco Central foi criado pelos milico lá em 64, ele absorveu o Banco do Brasil, junto com essas diretrizes dos banqueiros britânicos que nos exploram. Os militares de 64 eram um banco. É que assim, ó, o Cogos, ele entende um pouco de catolicismo, e ele devia se focar em falar disso, não de economia, que ele não entende nada. Mais ou menos. Não, catolicismo eu acho que ele entende. Ele entende mais do que nós entendemos de catolicismo, pelo menos, né? Mais ou menos. Ô, Pepe, eu acho que ele tava se fazendo de louco quando ele disse quem é Mourão. De globalistas entreguistas. Tipo, essa pessoa nem existe mais. Essa pessoa, exatamente. tipo... Quem é Mourão? Esse cara nem bolsonarista ele é uma maçônico. É maçom. Depois ele meio que emenda com traiu, isso. É o apito de cachorro antissemita mais antigo que existe, exatamente. Que traíram a verdadeira direita, que era a Igreja Católica. Inclusive, recomendo pra vocês, tá? Nós já assistimos, mas eu recomendo, se vocês não assistiram ainda, O Mundo Depois de Nós. Uhum. Tem uma frase que ele fala que eu achei maravilhosa, que é justamente sobre isso. Começa a dar as tretas lá no filme, que eu não vou falar pra não spoiler pra vocês, mas começa a dar umas tretas bem cabulosa, e aí a mulher diz assim, mas quem será que tá por trás, né? O cara comenta com a mulher que um amigo dele, que era muito poderoso, falava, tipo, mas quem é que tá por trás, né? Ele dizia, nós temos a nossa cabala que manda no mundo, etc, etc. E aí uma hora ele diz assim, mas o que mais assusta não é que tem alguém manipulando as coisas por trás da cortina. O que mais assusta é que não tem ninguém por trás da cortina. E que essas coisas acontecem. Essa é a coisa mais assustadora. Sem o controle de ninguém. Ninguém tem um controle sobre isso. Exatamente. Não existe um controle sobre o caos. Tu abre a janela pra... quem está aqui por trás dessa máscara? E tu puxa e só tem o vazio. Olhando de volta pra ti. E aí como é que tu vai fazer pra parar isso? Não tem como parar. Então, assim, é uma parada que realmente é muito mais assustadora. Tipo, obviamente que todas as teorias da conspiração vão pra esse lado antissemita de tem judeus, né, manipulando tudo aqui por trás das cortinas. Mas, na verdade, não tem ninguém por trás das cortinas. Eles só não falam a palavra judeus, eles usam outras coisas. Eles não usam a palavra judeu, mas é basicamente o que eles querem dizer, né? Quando eles falam qualquer coisa de cabala e esse tipo de coisa... Hollywood, cabala... os banqueiros, os Rothschilds, os Rothschilds, Uhum. Volta um pouquinho pra gente ouvir de novo a coisa linda que ele acabou de dizer. Os militares de 64 eram um bando de globalistas entreguistas que traíram a verdadeira direita, que era a Igreja... Calma, era isso? Era isso? Volta. Não, volta. Tem mais ainda? Tu cortou exatamente o que eu disse. Os militares de 64 eram um bando de globalistas entreguistas que traíram a verdadeira direita, que era a Igreja Católica, a Marcha da Família com Deus pela Propriedade. Uhum. E aqui nós estamos passando... A verdadeira direita é a Igreja Católica. Vocês ouviram aqui primeiro. Tá? A verdadeira direita é a Igreja Católica e os militares traíram a verdadeira direita porque eles eram globalistas entreguistas. Exatamente. Sensacional, maravilhoso, absurdamente maravilhoso. Por causa disso, vocês vão ver isso no curso que eu vou lançar ano que vem. Mas enfim, a Argentina caiu nesse mesmo... Vocês vão ver isso no curso que ele vai lançar no que vem, atentos. Esse ano. Estamos no ano que vai sair esse curso, vamos ter que comprar ele. Criou um banco central. E desde então o Banco Central argentino opera de maneira muito semelhante a qualquer outro banco central. Eles transformaram a moeda em dívida, usam o cidadão argentino como colateral dessa dívida, permitem uma enorme expansão de crédito, indisciplina bancária e indisciplina de gastos do governo argentino, e o cidadão continua sendo usado como colateral. A moeda emitida sendo dívida, quem é o credor? O credor são os banqueiros, que emprestam dinheiro para o argentino, no caso os bancos britânicos, certamente,
E é por isso que o Otto Niemeyer mandou o governo argentino criar um Banco Central. O Milei pretende acabar com o Banco Central, pelo menos pretendia. Já deveria ter acabado com isso. Então a minha... Não conseguiu. Deu errado. Esse não vai ser tão fácil. Passou a motosserra e chegou na hora... Acho que não. Acho que não vai dar. Será? Acontece que, se essa DNU que ele mandou pro Congresso for aprovada, o que eu acredito que não vai, porque é basicamente assim, ó, dá supremo poder para ele fazer o que ele bem entender até quando ele desistir de fazer. E eu acho que pelos protestos que tá tendo na Argentina, não vai acontecer. Mas se isso passasse, ele poderia fazer isso e provavelmente ele faria isso em algum momento. Não muito longe. Mas, cara, ele vai ter que ter muito apoio popular pra isso. E ele já tá com 55% de reprovação ou visão negativa dele. Pô, as pessoas não gostaram da ideia de receber o salário delas em banana, em carne, leite? As pessoas não adoraram a ideia de começar a pagar mais nas coisas? Receber o salário em Bitcoin. As pessoas também não gostaram do fato de que agora a moeda deles vale 400 pesos a menos do que estava valendo antes? Não gostaram da ideia de, se eles falarem alguma coisa contra o que tá acontecendo, eles perderem todos os benefícios deles? Não gostaram também de que, se tiver 3 pessoas se reunindo, pode ser considerado um ataque à democracia deles, e aí a polícia pode descer o cacete? Meu Deus, é a ditadura militar de 64? É a ditadura... Não, é a ditadura comunista. Entendi. Não. Foi o Maduro que falou isso, não é o Milei que falou isso, foi o Maduro. Isso aí são todas as leis do Maduro. Que é o esquerdista ditador. Que é o esquerdista ditador. O Milei jamais faria isso. O Limei jamais faria isso, gente. O Limei jamais faria isso. O Ravi. Mijei. Aí, ó, tem dois presidentes de extrema direita da nossa América Latina que tem nomes parecidos com urina, que é Mijair e o Mijei. Mijei. Não é Mijei? É que a Ellie às vezes fala como J, eu achei que era Eu achei que era Mijei. Mijei? Lo Mijei. Criticar o Milei, ele ainda não acabou com o Banco Central. O Banco Central deveria ser fechado no primeiro dia de governo. Mas pelo menos ele adotou essa boa medida de proibir o Banco Central argentino de emitir títulos e de financiar o tesouro. Como é que funciona um Banco Central nesse sentido? O governo, para se financiar, emite títulos da dívida. Seria o equivalente a um bond de uma empresa, uma debênture. Então, os investidores privados emprestam dinheiro para o governo no momento em que eles compram esses títulos. Muito bem. Aí o governo fica devendo para esses credores. Tá. Mas o Banco Central, ele pode aumentar a oferta monetária e forçar uma baixa dos juros quando ele compra esses títulos em operações de open market. Tá. E isso faz com que o mercado seja inundado por crédito. Ele tá lendo, daí não tem graça. Banco Central. Então, o Banco Central ajuda a financiar o E o governo livre dessa mercado? Isso não é livre mercado? Não porque é o Banco Central. Porque ele dá liquidez a esses títulos. Ou o Banco Central pode ele mesmo emitir títulos, o que aumenta a oferta de títulos no mercado, fazendo com que diminua o preço desses títulos. O Nuno disse, é impressionante que quando você analisa o que os ANCAPs querem, literalmente feudalismo, exatamente. Sim. E é exatamente o que está acontecendo. Feudalismo cristão. Feudalismo, exatamente. Ou católico, Grupos paramilitares. Gente, não esqueça de deixar like no vídeo. Obrigado, tem muita gente nos assistindo agora. Então, você que está nos assistindo, nos dê like. E obrigada pela rosa, Thiago. Obrigado pela rosa. Obrigado a todo mundo que nos deu presentes aí, que vai seguir a gente na Twitch, que se inscreveu na Twitch também. A todo mundo que está aqui com a gente em 2024. Toda vez que o preço dos títulos cai, os juros desses títulos aumentam. E com isso se aumenta também o endividamento do governo. Tá. Então vejam como são duas operações opostas, mas que retroalimentam esse sistema maligno baseado em Banco Central. Ora, o Banco Central expande o crédito, gerando inflação, subsidiando juros, o que gera mau investimento. Ora, ele inunda o mercado com títulos e se endivida. Então a conta nunca vai fechar. O governo vai se financiar sempre ou por inflação, que são as operações de compra dos títulos. Estados Unidos é comunista. Tem BC e faz tudo o que ele está reclamando, exatamente. O país mais capitalista do mundo é extremamente socialista. E outra, né? O Estado americano é 6 vezes maior que o brasileiro. Vocês têm noção disso, que o Estado americano é muito maior que o brasileiro. Obrigado, Denise, pela rosa. Não só é maior que o brasileiro, como também as atitudes dos Estados Unidos em geral são mais socialistas que o próprio comunismo brasileiro. Valeu, mais Mari. protecionistas. Feliz ano novo. Feliz ano novo. São mais protecionistas que as nossas. Não, mas eu vi a peça do Hamilton e ele não é protecionista. A Renata Barreto me falou que não é verdade, que os Estados Unidos não é protecionista. Eu confio nela porque ela viu o musical na Disney+. O governo vai se endividar e gerar uma expectativa inflacionária ou de aumento dos tributos para o futuro. Tá. Que é quando ele vende títulos. Socialismo. Ou seja, o Banco Central não deve financiar os gastos do governo. Quando tu pensa banco, a primeira coisa que vem na tua cabeça é comunismo. É ou não é?
Sim. Não é? Sim. Então tá Nem certo. emitir títulos ele mesmo. O Milei faz muito bem de acabar com essa porcaria. Muito bem, segunda medida. O Milei desvalorizou e fixou o dólar comercial. O dólar comercial... Ou seja, não é mais livre mercado. Desvalorizou? Uhum. Ele desvalorizou o peso. Ele disse que ele Ele falou desvalorizou errado. o dólar. Não, ele falou Porque errado. até onde eu vi da última vez, um peso tava... Não. Um dólar tava 1.000 pesos. Não, é tipo assim, ó, eu até tava vendo o negócio, o dólar tava tipo 100 e, no oficial, 100 pesos, tá? Agora tá 800 pesos. Então, e no Blue já tava mais de 1.000. estava lá pela casa dos 400 pesos, o Milei quer fixá-lo lá pela casa dos 800 pesos. Isso é bom ou é ruim? É bom e ruim. Eu vou explicar por quê. O câmbio argentino era totalmente artificial. O governo argentino estava mantendo... Câmbio não é artificial. Câmbio? Qual câmbio não é artificial? Sério. Pergunta genuína, porque eu não entendo como é que isso funciona. Qual câmbio não é artificial? Tudo depende da confiança, Dinheiro né? é artificial. É verdade. Gente, dinheiro só vale porque a gente determinou que ele vale. Exatamente. Se a gente decidir, não, a partir de hoje real não vale mais nada. Foda-se tudo que tu tem. Não vale mais nada. Fala força, Junão, mas daqui a pouco tem lacrate, vai ficar pior ainda, não te preocupa. Valeu pelas rosas, Luiz E Paulo. outra coisa, sábado a gente vai fazer live só conversando, daí fica mais tranquilo, não tem react, não tem cogos, não tem lacrate, Daí a gente consegue ler todos os comentários. Agora tá meio Isso. difícil. Feliz ano novo, Mas Denise. obrigado a todo mundo que tá comentando, a gente vai tentar, a gente tá dando uma bisoiada, tá? Na Twitch e no TikTok, a gente vai respondendo conforme a gente vai dando um tempinho Eu tô aqui. perguntando. Eu fiz uma pergunta aqui, eu nunca disse que eu sei. Eu tô dando opinião sobre o que o Paulo Cogos tá falando e não sobre economia. Exatamente. Obrigado pelo TikTok, Luiz Paulo. Obrigado pela Rosa, Luiz Paulo. Obrigado pelos 2 cafés, Eduardo Nascimento. Valeu, Eduardo. Artificialmente apreciado. Ou seja, o peso estava sobrevalorizado em relação ao dólar no câmbio oficial. Tu imagina se tivesse uma live de NPC que toda vez que alguém te dá um café, tu toma um café? Ia ficar louca, as pessoas só iam dar café. As pessoas... Não, tu ia ser... Assim, ó, acho que 2 horas de live eu tava morrendo aqui já. 2 horas? 15 minutos? 20 minutos de live. É só tipo, shotzinho de lembra café. aquele guri que fazia NPC, que toda vez que alguém dava um milho, ele corria? E as pessoas só deram milho pra ele porque queria ver ele se fudendo, entendeu? Café descafeinado, pois é, pode ser? Pode ser. Tu daí. finge? Daí pode ser. Coffee? Café, aí na verdade é só um chazinho, assim. Como é que você fazia É para só um comprar um chazinho peso? preto. Valeu pelo café, Team 10 Art. café. Pelos Mais 10 barato. café. Você tinha que falar com os coffee. cambistas, que infelizmente são coffee. ilegais. Mas eles salvam a vida dos turistas e salvam a vida do próprio povo argentino quando eles querem negociar assim. Salvam a vida dos importadores, etc. Os cambistas são a melhor coisa que tinha lá. Agora, quando o Milei resolve desvalorizar o dólar, por um lado é bom, porque ele está trazendo o câmbio oficial para um valor mais próximo da realidade. Por outro lado, é ruim porque ele fixou o câmbio. Valeu e o câmbio tem que pelo ser café, flutuante. Ricardo. Senão você cai de novo na falácia dos controles de preços. Eu esperava que o economista do porte do Milei soubesse que o câmbio não pode ser fixo. O economista no porte do Milei. Que é um economista que participava de Super Pop argentino pra dar dicas de economia doméstica. Esse é o porte do Milei. Assim que ele ficou famoso. Foi alguma tese que ele fez revolucionária sobre... Sobre economia? sobre Sobre economia? como Não. mudar a economia da Argentina? Ele Não. fez alguma coisa por isso? Foi sobre as declarações dele de cortar a parceria com os 2 maiores parceiros comerciais da Argentina, China e Brasil? E ficar só com os Estados Unidos? Essa é a genialidade dele? Porque daí ele tá lá babando, ele tá só lá babando o ovo do FMI, ou seja, só pra pegar mais empréstimo, aumentar a dívida externa da Argentina, quando ele podia muito bem estar no BRICS, muito mais confortável, com todo o apoio de todos os países que querem se ajudar. Não, mas ele odeia todos os países no BRICS, entende? Então não dava certo, não ia dar certo. Não ia dar certo. É muito, muito esperto, muito esperto. Seria bom se o mundo todo tivesse a mesma moeda? A gente basicamente vive regrado por uma moeda. Antigamente era Libra, né? Depois da Segunda Guerra que Valeu virou... pela rosa Gitz. É Gitz? Gilts. A gente, na verdade, antes era Libra, né? Depois que virou o dólar e nunca mais saiu, né? E eu acredito que, talvez não na nossa vida ainda, talvez mais adiante, seja o Yuan, né? Eu acho que o Yuan? É Yuan? 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 Yuan. Yen. Ya. É Ya que fala. Meu Deus do céu. Isso é básico. Agora, qual que é o problema Obrigado, de um câmbio Antônio. fixado pelo governo? Porque ele sempre vai ser fixado errado. O que determina o câmbio, ou seja, o Paulo Cogos entrou. valor relativo entre duas moedas, é a cesta de compras que ela pode comprar. Então você imagina, a cesta de bens, né, melhor dizendo. Então você imagina, por exemplo, um argentino tem lá uma X quantidade de pesos. Tá. Ele quer importar uma cesta de bens vinda dos Estados Unidos. Por que ele quer fazer? Quantos bens americanos, que são precificados em dólar, o argentino pode comprar com esses pesos?
Aí ele vai comprar dólares para poder importar essa cesta. Ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, o sujeito que quer importar bens argentinos. Você imagina, para simplificar o nosso modelo, que seja um americano querendo importar alfajores argentinos. Tá. No caso aqui é a Pri e o Max querendo importar vinho. Ele vai procurar pesos. Aí o exportador argentino vai poder negociar. E aí quantos cestas de bens argentinos o dólar compra? Ou seja, o câmbio entre o peso e o dólar vai ser a relação que existe entre as cestas de bens que podem ser importados e exportados. Mas eles nem calculam em peso isso aí, eles calculam direto em dólar. As negociações, exportação e importação é tudo em dólar. Tanto é que a Forex, a Forex deles aqui... Não é Forex, mas Comex, tudo bem, né? Continua. A deles aqui negocia só em dólar, eles nunca negociaram em peso. Eu acho meio estranho. A não ser que aconteça aquela parada de que eles não têm dólar pra pagar, eles pagam eles em pesos. Mas daí teria que ser muito peso, né? Não tem segredo. Traz uns caminhão de peso. Eles tiveram meio que fazer isso. Preço de mercado. Agora, existem vários fatores que vão determinar o poder de compra relativo dessas moedas. A produção industrial de cada um dos países, o risco de calote de cada um dos governos, a confiabilidade que os investidores têm na moeda, ou seja, se o governo se comporta de uma maneira austera. Ok, mas me diz uma coisa, Paulo Cogos, e o poder de compra do cidadão argentino? Isso que é importante. Foda-se a moeda, foda-se a cotação, foda-se o Banco Central, foda-se a dívida. Foda-se tudo. Para de falar foda-se. Não paro. E o poder de compra do cidadão argentino, sabe? E a inflação de 150%. Mas não importa, o mercado se regula. Valeu, Luiz Paulo, pelo coração. Valeu, Jaqueline, pela rosa. Sabe o que é o problema? É que assim, ó... eles não ligam pra isso. Porque pra eles é assim, ó... Tu quer ver esse número aqui, chegar nesse número aqui. Como é que eu faço? Eu pego e baixo esse, eu ferro com esse número aqui. É isso. Dane-se a população. Não, mas quando estiver bem... Quando a nossa economia estiver bem, a população vai ficar bem. Até lá... Temos que fazer. Paciência. Não vai me afetar. Como dizia aquele jornalista lá que a gente viu o vídeo dele falando. As pessoas têm que abrir mão de algumas coisas. No meu caso, eu vou ter que cortar um streaming. No de outros, eles vão ter que parar de comer. Vão ter que cortar uma refeição. E aí agora, esse cara é o novo é o secretário de imprensa do Milei. Porque defendeu esse absurdo ao vivo, né? Como é que não ia ser secretário de imprensa do Milei? Mas é isso, tipo, aí dane-se a população. Dane-se a população. O negócio é fazer o númerozinho subir. No sentido monetário, tudo isso vai impactar a valorização da cesta de bens e das moedas, das expectativas. Por isso que o câmbio tem que ser flutuante. Agora, uma valorização artificial do peso, que é o que estava acontecendo, ela dá um grande prejuízo no mercado interno. Por quê? Porque com o dólar subvalorizado, então o peso estava artificialmente apreciado, certo? Então o que acontece? Os bens na Argentina, quando você vai comprar numa loja normal, eles estavam demasiadamente baratos. Porque com o peso apreciado, nós temos um desencorajamento das exportações. Para o exportador, era melhor uma moeda mais barata. Uma moeda nacional desvalorizada. Mas claro, a moeda que se valoriza pelo aumento da produção industrial é bom para todo mundo, inclusive para o exportador. Mas para o exportador é péssimo uma moeda artificialmente valorizada. Então, os bens ficam... Fábio Brito disse aqui, a Argentina vai sair do fundo do poço e o Brasil está indo para o fundo... Não, aí é que tá, não existe fundo do poço. A Argentina vai cavar mais para baixo. Estocados no mercado interno. Há um excesso de bens no mercado interno. Esse excesso de bens no mercado interno é negociado a um preço menor, que tem excesso de oferta. E aí parece que o cara tá ganhando bem, né? Olha só, o mercadinho vendeu bastante. Ali, o Vitor Sardinha falou, tá muito bom o preço do feijão também, caiu de 12 para 16 aqui. Gente, na Argentina, teve alguns produtos que aumentaram 150%. Em um dia. 150% de um dia pro outro. Não é de 12 para 16. Seria aí de 12 para 36. Quase 36. Quase 36, Entendeu? Vocês estão vendo bastante. a diferença? 30 pila, E outra coisa, assim, ó, tipo, procura bem onde é que tá esse feijão aí. O nosso tá no mesmo preço de sempre. Tá R$5? Tipo, as pessoas estão falando nós tivemos deflação. Nós tivemos deflação do arroz, da carne. Do café. Do café, principalmente café. Agora a gente tá pagando R$9,90 Onde é que o Fábio Brito tá pagando R$40 o arroz? Meu amigo, pelo amor de Deus. Tá na Argentina, é isso? Porque aqui não tá esse preço. A gente comprou por R$19 semana passada. 5 quilos. 5 quilos. Só que esse mercadinho tá ganhando em peso. O cara tá comprando no Sam's Club, por isso. Ah, tá. Ele tá no Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar. Que no câmbio oficial parece que é um bom negócio, mas quando você vai no câmbio paralelo... Aqui a gente pagou 20 pila, no atacadão ainda. Você vê que aquele peso não vale nada em dólar. Então, se uma loja quiser importar alguma coisa, uma fábrica de indústria de transformação quiser importar alguma coisa, não consegue... Pra vocês terem uma ideia, a gente pagou R$11 no quilo do pernil. A gente comprou 5 quilos. R$11 no quilo do pernil. Eu não preciso tirar foto, é só tu procurar em qualquer site. Eu não sei onde é que tu mora. Talvez tu mora num lugar mais afastado.
Eu tô pagando R$20 aqui no Atacadão. Foi o que eu paguei semana passada. Não importa merda nenhuma. Porque o câmbio está artificialmente valorizado. Aí você pensa, meu Deus do céu, mas o câmbio valorizado não é melhor para as importações? Aí que tá o X da questão. Se você ganhar dinheiro suficiente. Não adianta você ter o câmbio favorável e não ter renda. Por isso que no... Mas eu acho assim, ó, tipo, o salário mínimo deles estava bem aceitável, assim, para o país deles. Inclusive, o poder de compra deles lá era melhor que o salário mínimo deles, mesmo com inflação, do que o nosso aqui. Quando o Milei assumiu, aí a coisa degringolou. Porque daí o dinheiro não tava valendo mais nada. Aí sim começou a ficar um problema. Até porque foi retirado todo o subsídio que tinha, né? Então, complicou bastante a situação para eles lá. No final das contas, uma moeda forte é bom até para o exportador. Agora, o grande problema é o controle de preços artificiais. Por isso que essa medida do Milei é boa, porque aproximou o câmbio da realidade, e é ruim porque manteve fixo. Ele manteve o dólar turismo, então ele fixou. Mais um erro do Milei aqui, de fixar o câmbio do dólar turismo. Meu o Deus, turista que foi pra Argentina as coisas mais com o câmbio idiota. fixo, ele vai continuar negociando com os cambistas. Graças a Deus existe uma bandidona bem bonitona. Valeu, Kedson, pela rosa. Já começou com a decisão errada quando ele se candidatou à presidência, é verdade? É. Quero saber qual vai ser a desculpa das pessoas que elegeram o Milei. Já estão arrependidos. Tem uma página chamada Arrependidos de Milei que é excelente. Parecia uma gangster, parecia, sei lá, saída de um... O déficit de 170 bi foi deixado pelo Bolsonaro. Não sei se tu lembra, Renatinho. Ele disse que passou com superávit, só que ele mandou o projeto e depois o projeto teve que ser refeito. E aí passou com 130 de déficit. Então ele já deixou um déficit altíssimo pro Brasil. E aí o que aconteceu? A equipe econômica do Haddad teve que corrigir. O que aconteceu? Ibovespa bateu 4 recordes seguidos. Olha isso! 4 recordes seguidos a Ibovespa bateu. Isso que comemoravam no governo Bolsonaro tinha batido um, né? Mas enfim, né? O Haddad sabe muito mais do que o Paulo Guedes, aparentemente. De um GTA da Rockstar. Bom pra mim. Fui lá, troquei uma ideia com a bandidona bonitona e ainda... Stonks, né? Comprei pesos baratos. Mostra a fonte aí, Renatinho. Mostra a fonte aí. Valeu pelo abraço, Agora, Macunha. Como é que faz o mercado interno argentino? O mercado turístico oficial. Pois é, e tu viu então, tu com certeza viu 130 bi que foi deixados de déficit pelo governo Bolsonaro, porque tá lá também no site do governo, é a mesma coisa. Fica prejudicado. Inclusive a deflação de alimentos também tá lá. A picanha, por exemplo, tava R$38. Pelos motivos que eu já explicitei. E ainda por cima, o Milei quer meter um imposto de 30% no câmbio, o que é péssimo, porque mais uma... Isso aqui é importante lembrar. Quando o Bolsonaro mandou aquele orçamento falso, não tinha dinheiro pra farmácia popular, tinha 1 milhão pra construção de escolas e pra educação, tinha... 10 milhões pra Minha Casa Minha Vida, não 10 é milhões, ridícula, 10 assim? milhões pra Minha Casa Minha Vida. Qual era o objetivo dele? Primeiro, se o Lula ganhar, eu largo uma bomba no bolso dele que ele vai ter que se virar. Daí o Lula teve que fazer aquele projeto... Aquele projeto de emergência no final do ano, lembra? Que todo mundo tava dizendo que ia ser um desastre econômico e biriri bororó boruru. Aí, e se ele conseguisse se reeleger, ele ia mandar um outro projeto substitutivo com os valores corretos. Mas, o que acontece? Aquele valor ali, o Lula teve que fazer um novo projeto e aí, obviamente, mudou totalmente o cálculo, porque eles viram que aquilo ali era totalmente irreal que estava naquele projeto inicial. E eles conseguiram. O que aconteceu? Aumento do PIB acima do esperado, queda do dólar acima do esperado, Ibovespa batendo recorde acima do esperado, litro da gasolina ficou mais barato, porque ano passado a gente estava pagando R$8 no litro da gasolina, não sei se vocês lembram disso, hoje a gente está pagando R$5,30, hoje eu paguei R$5,49, não paguei muito caro, hein? Paguei bem. Então, assim, eu acho que melhorou, eu tô comendo mais comida, tô comendo mais carne, nunca comendo tanta carne vermelha que nem esse ano. De 2023, então assim, acho que deu certo, tá? Mas pode ser só impressão minha. Uma forma de valorizar o peso artificialmente em relação ao dólar, porque para fazer o câmbio você tem que pagar imposto, né? Muito bem, aqui é uma crítica ao Milei. Agora, uma coisa boa que ele fez. Vamos lá. Ele fez com que os salários e o comércio em geral e as negociações em moeda estrangeira fossem regidas pelo contrato, o que significa que agora existe liberdade monetária na Argentina, graças a Deus. Existe. Vamos poder negociar diretamente com o patrão agora. E o patrão vai te dizer, eu tô te pagar em 60 caixas de banana, pode ser? Não tem o que fazer, se tu não quiser eu vou te demitir. Então, no comércio internacional, exportadores e importadores vão poder negociar na moeda contratada voluntariamente, não vai mais ter curso forçado. Os salários poderão ser pagos na moeda acordada voluntariamente, pode ser cripto. Agora chega na parte boa. Agora é a parte boa. A moeda pode ser dólar, pode ser alfajores. Meu Deus, eu vou lá trabalhar na Milka por alfajor. Que maravilha. Nossa, que susto, que já tô... Não, caiu meu mas foi só um peido da Maria, gente. Tudo certo aqui. Pode ser qualquer coisa que você quiser. Isso é maravilhoso, porque a moeda...
Cara, os trabalhadores se erraram para sair em los sindicatos. Assim, acho que tava falando em a boa moeda, o ouro, a prata, coisa sólida, a riqueza mesmo, eles emergiram de um livre mercado onde o cidadão era livre para aceitar qualquer coisa como moeda. E a concorrência fez com que as melhores moedas emergissem. Olha, assim, ó. Que os papos! Se eu pudesse trabalhar, assim, part-time pra Milka, sabe? Uhum. Tipo, eu vou trabalhar 4 horas por dia. Eu aceitaria ser pago em alfajor se eu pudesse outras 4 horas. Não, capaz, não. Não, nem E fudendo. aí, Milka, me contrata por uns alfajor, eu faço uns cards pra vocês. Mas eu achei engraçado que ele falou que, tipo, ele disse assim, antigamente as moedas ficaram fortes porque a prata e esses outros, porque o mercado se autorregulou, né? Só que então, daqui a pouco, vamos voltar pro escambo, então. Vamos voltar ou melhor, vamos voltar mais atrás, porque o que deu certo? Deu certo quando a gente era só colheitador. A gente só coletava. Então vamos só coletar as coisas no mundo. Daí é mais atrás ainda e que funciona melhor ainda. A gente pega e a gente faz uma horta e a gente planta só mas repolho. Mas daí tu já tá muito pra frente. Calma, e a gente planta repolho. Tá. Daí a gente troca os repolhos com o nosso vizinho que planta cenoura. Daí a gente uns que tem a vaca com leite. Isso. Um que tem a galinha dos ovos. Isso. E aí a gente fecha os mercados, fecha os bancos. Isso. E assim a gente vai vivendo a nossa vida. Moeda não existe mais. Não existe mais. Vamos viver em comunas daí, né? Claro. Feudos. Vamos fazer. Daí cada um colabora com a sua parte, cada um faz a sua parte, cada um dá o seu produto e ninguém manda em ninguém. Cada um constrói sua própria casa. A gente pega e vai ter um grupo de pessoas que vai decidir o que é melhor pra cada uma, né? A gente divide, quando faltar pra um a gente consegue dividir, daí isso ajuda, né? Aí ninguém passa fome. Vamos botar o nome disso de comunidadismo. Vamos. Acho que vai dar certo. Mas não é comunismo, é capitalismo. Ou seja, quando existe um livre mercado monetário... Vilaregismo. Isso é bom. Existe uma lei de Gresham ao contrário. As boas moedas permanecem no mercado. Quando existe uma regulação e o governo te força a aceitar uma moeda ruim, aí as pessoas acabam estocando as moedas boas e deixando passar pra frente as moedas ruins. E aí a moeda ruim substitui a boa. Isso é a lei de Gresham. E a teoria da lei de Gresham invertida, que é a moeda boa se sobressai quando existe liberdade, é um adendo que eu faço à lei de Gresham. Então aqui é uma boa medida do Milley aqui. A esquerda tá chorando lágrimas de sangue. Viraremos vilarejistas. Não é bem feito. Setor monetário já... Ih, camarada missa. Não, mas daí é que assim... Valeu pela rosa, Rafael. Eu vou deixar bem claro que isso aqui não é comunismo, tá? Porque comunismo parte do princípio que vai ter uma revolução do proletariado. Aqui não, aqui é só a gente vivendo em comunidade, trocando as coisas e se ajudando. Agora vamos falar do setor de serviços públicos. O Milley... Eu queria ver ele falando dos decretos de passeata, mas não sei se ele vai falar nisso aqui. Decretou o fim dos subsídios tarifários. Isso é excelente, porque muitas tarifas de energia, de água, sei lá do que, eram subsidiadas pelo governo. Coisa populista. Olha, sabe aqueles populistas kirchnerianos do inferno? Peronistas do demônio? Olha só, eu baixo... Bolsonaristas, ele quis dizer? Acho que sim. Bolsonaristas que dava auxílio gás pra tentar ganhar a eleição ano passado? Que aumentaram o Bolsa Família pra R$600. Que deu um monte de... Não, mas como é que ele fez? O consignado do Auxílio Brasil. Consignado do Auxílio Brasil. Que é simplesmente pro cara pegar a mixaria que ele ia ganhar de Auxílio Brasil e se endividar até as grotas. Isso não é populismo. Auxílio gás que ele deu também não é populismo. Que o Bolsonaro deu. Aquele auxílio diesel que ele deu pros motoristas, que eles só fizeram cadastro, nem fizeram cadastro direito. Porque tinha um monte de gente que nem era pra receber auxílio combustível e ganhou com auxílio combustível. Só pra poder comprar voto. Isso pode, não é problema daí. Isso não é populismo, claro que não. Claro que não. Auxílio táxi. Maldito Getúlio Vargas, né? Baixei as tarifas para el pueblo. Você não baixou a tarifa porcaria nenhuma, você só incentivou o consumo. Enquanto você tirou esse dinheiro do bolso do povo para subsidiar essas tarifas. Então... o Monarch Talks ali, eu acho que falou, me fala 5 coisas ruins que o Lula fez. Tranquilamente. Indicou o Zanin pro Indicou o Zanin, botou o Múcio na defesa, não puniu nenhum militar pelas merdas que eles fizeram, deixou os militares fazer o que eles bem entendessem, cagarem na cabeça dele, literalmente. O que mais? Na parte de meio ambiente, ferrou com a Marina Silva, que tava tentando fazer, pelo menos... na parte lá do... Qual foi que ele ferrou a Marina Silva? Foi na parte da Petrobras em Belém do Pará? Foi isso aí que eles Sim, passou que a perna nela, né? Sim, que ele ia fazer de novo e não sei o que lá. E ainda tem toda a parte do Centrão que ele pegou e tirou um monte de ministros que eram técnicos e substituiu por eu entendo. por fufuca. Eu entendo que ele precisava, mas faz tudo que o Arthur Lira pede. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus.
Mas o pior pra mim é o que ele fez com os militares. Ele não aí, ter João? punido os militares foi a pior coisa que ele poderia ter feito. Assim, ó. Cara, deixou os caras livres pra fazer o que bem entendessem, sabe? Tá deixando os caras sem subordinado. Tá deixando os caras, sabe? Babar o ovo. Tá babando o ovo dos caras. É foda, mano. Então, quando se subsidia a tarifa, você só Olha tá o incentivando o Jacobos, consumo deu um exagerado. superchat pra ele ali, ó. Dá pra ver ali embaixo. Ai, meu Deus do céu. Vai, filhão. Fala pra eles, filhão. Mas está impedindo o Oi, mercado. João. É que a gente queria fazer a primeira live do ano já hoje. É. E aí, quinta-feira estamos de volta, tá? O cara me chamou de Monark, eu vou ficar com depressão, desculpa. Motax, desculpa, Motax. Tá. É que na pressa parece que tá escrito Monark Talks, desculpa. A gente é míope, tá? A gente é míope. Bem míope. De recobrar a poupança e o capital de giro para repor os bens de capital para prestar esse serviço. Então, sei lá, energia. Você precisa que algum cara... Nós estamos só com 164... Quinta e domingo. É, quinta e domingo. Ah, e sábado vai ter aquela... E sábado vai ter uma de só conversinha, just só de conversinha. sharing, que nem a gente fez... Feliz Sábado. Ano Novo, Cybermancer. Outra coisa... O que eu ia dizer? Ah, tá, Que não. tinha pouco. Ah, não, estamos só com 164 diamantes. Nós tínhamos 1000 na outra vez. Pá, que tristeza. O Lema Roberval nos salvou aquele dia. Que destreza. cara fabrica os transformadores, os fios. Aí você taxa esses fabricantes. Para subsidiar o consumo de energia, ela vai se tornar mais caro, tanto pelo excesso de demanda quanto pela falta de oferta. Tá, vamos pra Lacrate? Já deu 15 Vamos, minutos. não aguento mais. Paulo Cogos.